Seguindo então com a nossa leitura do livro Tramas do Destino, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco. Autoobsessão. O impositivo do tempo, sucedendo-se inevitavelmente, venceu as resistências do lar dos Ferguson, que, após a sucessão de dores, se adaptou às anteriores condições da sobrevivência. Em verdade, a família submeteu-se às contingências novas com esforço hercúleo, sopitando aspirações, transferindo programas. A felicidade transformou-se em resignação, e a alegria tornou-se morna tranquilidade superior, que ocultava ebulição facilmente perceptível, em ritmo de que exterminaria as suas vítimas a qualquer nova sobrecarga. Gilberto empregou-se numa casa comercial, adquirindo total consciência da responsabilidade, embora mais acentuada lhe fosse a introspecção. Podia ser considerado um fogoso corcel em brida curta, que a vontade férrea manietava. Já Lisandra descambava, lenta, porém continuadamente, para um doloroso processo de alienação auto-obsessiva. A conselho médico, fora privada de continuar os estudos, deixando-se arrastar pelo alheamento e pelas crises que persistiam, periódicas, que a enfraqueciam. Nessas oportunidades, não armada de conhecimentos que a auxiliasse com as forças capazes de poder reagir ao abatimento psíquico e físico, acalentava a autocompaixão, mas fixando o desequilíbrio nas tecelagens sensíveis do perispírito. No íntimo, rebelde, sentindo a ausência do pai que a mimava e em quem encontrava estímulos oriundos da afetividade subjacente desde existências anteriores, que ora reajustava mediante o programa expiatório atual. Fugia psiquicamente à realidade, permitindo que os clichês impressos na mente subconsciente ressurgissem nebulosos, produzindo-lhe inquietação em alguns momentos e noutros profunda melancolia. Parecia recordar-se de prazeres nos quais fora personagem de relevo e revia-se mentalmente requestada numa sociedade ociosa em que sobressaía pela beleza e futilidade, pela posição a que se guindava, pela permissividade bem disfarçada que usufruía. Nessa situação, a memória refaz as sensações da vida sem responsabilidades. Divagava e a jovem recolhia-se com avidez às sensações cada vez mais ansiosa da paisagem íntima que agradava. Não sabendo dessas divagações, a mãe preocupada, sucumbida pela demorada aprovação, era o anjo da guarda junto à sua enfermidade. Acreditava, talvez, que tudo fosse imaginação, desejo silenciado, não obstante, nas poucas reflexões cuidadas que se permitia, dava-se conta de que tais sonhos, entre aspas, em plena lucidez, estavam prestes em sua vida, desde até onde chegavam suas recordações da vida infantil. Sem meios de comunicação normais que lhe produzissem esses anseios e lampejos, mortificava-se sem entender a ocorrência que a deleitava. Ou seja, ela vivia se imaginando numa situação social que era, na verdade, de vida passada. Seguindo. Era esse o seu mundo feliz, entre aspas, conforme o imaginava, exceto quando, em face de qualquer problema que a excitasse, fugia, atendendo a poderoso mecanismo que ela, incompreensível, dadas pelas suas ausências, nos desmaios em que sucumbia. Também lhe sucedia o torpor em delírio, quando a regressão da memória, em devaneio, defrontava os episódios macabros de que acreditava haver participado naquele mundo mental e que a censura automática dos centros da consciência se negava a revelar com toda a força da sua realidade. Ou seja, a vida que ela teve anterior a essa, que gerou toda essa situação de dor, de doença, de situação difícil, era como se ela vivesse na antessala, como ela se vivesse na imaginação, tendo uma vida mental, que era a vida anterior, e a vida presente completamente diferente daquela outra. Continuando.
Necessário esclarecer que o problema da auto-obsessão decorre da necessidade que o espírito se impõe no processo reencarnatório de expurgir crimes perpetrados e que não foram denunciados nem também justiçados a seu tempo. A culpa, gravada nos mecanismos do ser consciente, nos recessos da alma, é brasa viva a requeimar, até que se dilua pelo soerguimento do defraudador da justiça, quando se sinta recuperado e quite, desaparecendo então os agentes causadores do desequilíbrio. Meus amigos, imaginem se a gente lembrasse conscientemente dos nossos erros do passado. A vida seria praticamente impossível. Continuando. Após identificar os erros, sem o poder negaciar ou iludir-se, quando em estado de erraticidade, ou seja, fora do corpo físico, o espírito reencarna com a consciência do desacato às leis divinas, sabendo-se carente de reeducação. Permanecem-lhe semi-apagadas as lembranças que procura esquecer no mergulho da carne. No entanto, o arrependimento, como o remorso de que padeceram no além-túmulo, ressuscitam-nos, dando-lhes mais vigor, infundindo receios profundos, graças à lucidez adquirida quanto à responsabilidade dos mesmos delitos que ora devem resgatar. Durante a reencarnação, em que se apagam, normalmente, as lembranças do passado, aquelas de natureza criminosas, desatrelam-se de permeio com as construções mentais do cotidiano, gerando perturbações, receios, aparentemente infundados para um observador comum, aumentando pouco e pouco a sua liberação quase total, reincorporando-se à personalidade, agora em forma de pensamentos atuais, tumultuados e desconexos. O paciente, em curso em tal processo, se encontra no obscuro poço das recordações que se acentuam e tomba em alucinações, delírios, porque são invadidos os centros da consciência pelas fortes impressões desagradáveis, trágicas, de que se desejava libertar. Desaparecem os contornos das aquisições do momento, enquanto resumem as experiências arquivadas que passam a governar em desalinho as reações da emotividade do eu consciente, produzindo a alienação. Ou seja, a pessoa mistura a sua vida anterior com a vida atual, que são geralmente completamente diferentes, e isso gera uma situação de alienação, não é? De estar fora da sua realidade social da vida atual. Continuando, sua reativação, mesmo por processos indiretos, determinados objetos e pessoas, acontecimentos e expressões ocasionalmente produzem associações de ideias por semelhança, conseguindo projetar na consciência atual as imagens correlatas que dormem, sepultadas nos cantinhos da memória extracerebral, trazendo-as de volta. Faz com que o enfermo se auto-apiede do que lhe ocorre no seu mundo íntimo de sombras e receios, criando as auto-obsessões, geradoras das psicoses várias, quais a maníaco-depressiva, que se expressa, dentre outra forma, pelas tentativas de suicídio, com que o espírito reencarnado supõe fugir novamente à justiça de que necessita, as perturbações mentais da epilepsia, quando as cenas horrendas conduzem-nos às ausências, às convulsões, em face dos desequilíbrios e das consequências daqueles mesmos delitos, impressos no distúrbio na engrenagem encefálica, pela presença das infecções, das ritmias, etc., que são parte expressiva das psicoses endógenas, estudadas pela psiquiatria moderna, num capítulo próprio. Noutros processos, são responsáveis pelas neuroses complexas e perturbadoras. Por ponderáveis razões, o esquecimento de vidas anteriores é misericórdia, sabedoria divina para com que essas pessoas. As síndromes das enfermidades mentais têm suas raízes no espírito endividado e são, tais doenças, recursos punitivos de reeducação que se utiliza a vida em nome da divindade, para ensinar a justiça e administrar evolução aos que se negam à vivência dentro das linhas do amor, conforme ensinaram todos os construtores éticos da humanidade, e especificamente Jesus, o amor por excelência de todas as criaturas.
Em Lisandra, a crise epilética oscilante entre pequeno e grande mal resultava do pavor que lhe inspiravam as lembranças culposas, fazendo-a fugir da organização somática. Não obstante, reencarnada, desligava-se parcialmente do corpo, induzida pelo medo, quando então defrontava os cúmplices e as vítimas do passado que a haviam reencontrado, nela produzindo os justos horrores que a vingança infeliz propicia. Compreensivelmente, sacudido pelas altas cargas energéticas que procedem do espírito e atuam na cabeça, no cérebro, por ele profundamente interpenetrado, este produzia as convulsões, levando a paciente, no caso em pauta, ao automatismo psicológico, nos quais se exteriorizava verbalmente com palavras que retratavam retalhos das ocorrências do passado que se negava a aceitar. Dona Artemis insistia com a filha, tentando arrancá-la da lassidão. Emulava as prendas domésticas, cujo trabalho lhe seria proveitoso, com resultados mínimos. O espírito viciado, indolente, estava por cultivar infelicidade, pessimismo, deixando-se sofrer parasitariamente e ensejando o intercâmbio com os inimigos desencarnados que lhe aumentavam as dores e receios, dando curso à obsessão que assumiria com o tempo, não fosse cuidado o caráter subjugador. Ou seja, esse comportamento dela de fuga da realidade e se sintonizando com a culpa e com as vítimas dela do passado, faz com que esse processo obsessivo fique cada vez mais intenso e subjugador. Seguindo. Em problemas dessa natureza, a terapêutica sempre deverá iniciar-se pela conscientização do paciente, reeducando-se-lhe à vontade, disciplinando-o, motivando a aquisição de ideias nobres, mediante o exercício de leituras salutares, diálogos otimistas, positivos, orações, reflexões nobres, passando-se a fluidoterapia ou realizando-se simultaneamente pelo processo dos passes da água fluidificada, utilizando-se também de laborterapia, em casos mais graves, os específicos da técnica psiquiátrica. Meus amigos, por que esse tipo de exercício, a atividade mental e física, faz com que ela quebre o vínculo com o passado, se libertando desse círculo vicioso, certo? Então, trabalhar, fazer atividades da casa ou da educação, trazendo para esta vida encarnada, para que a anterior fique cada vez mais leve e ela consiga se libertar do passado e, com isso, rompendo os laços com os obsessores que ela mesma atraiu. Continuando. Não parecem dúvida, porém, quanto aos promissores relevantes resultados que se obtêm através da renovação íntima do enfermo, sua radical mudança dos velhos hábitos para as realizações edificantes e os exercícios da caridade ao próximo, no que, em análise última, é sempre caridade para consigo mesmo. Lentamente, o conhecimento da reencarnação, fora dos núcleos espíritas, vai propondo mudanças auspiciosas na forma de encarar-se um sem número de ocorrências, sugerindo práticas não ortodoxas diante de enfermos e perante enfermidades tidas como verdadeiros flagelos sociais, que ainda prosseguem como tais. Não está longe o dia em que as ciências da mente recorrerão ao Espiritismo, verdadeira ciência da alma e da vida, a fim de beberem na sua fonte os informes que lhes faltam, de cujos resultados se felicitará a humanidade, colocando-se definitivamente a luminosa ponte que ligará a ciência e a religião, originando-se uma nobre filosofia de vida para o ser humano, que então se sentirá mais feliz, mais irmão do seu próximo, conforme a previsão estatuída nos ensinos evangélicos. Lisandra, auto-obsediada pelas evocações inconscientes, anulava os esforços conjugados do médico e da família por enjaular-se na obstinação cega de ser uma permanente inditosa. Todo problema deve constituir um repto de valor moral da pessoa a fim de ser solucionado. Submeter-se passivamente a qualquer conjuntura de dor, ignorância e sombra resulta de tácita covardia moral ante a luta, na qual todos devem investir e empenhar esforços para a superação das dificuldades e da instauração dos triunfos que produzem seres ditosos.
O maior inimigo do paciente auto-obsediado é a sua consciência de culpa, de que não se esforça realmente por libertar-se, conseguindo merecimentos pelo uso bem dirigido da força que empreende para a regularização dos erros pungentes. No capítulo das auto-obsessões, aparece vasta gama de alienados egoístas, narcisistas, hipocondríacos, exibicionistas e etc., em cuja gênese da enfermidade se fixam complexas matrizes para a fascinação e subjugação que procedem dos espíritos infelizes que são afins ou lhes vinculam nos processos kármicos redentores. Em toda e qualquer injunção, porém, a psicoterapia do Evangelho é o mais eficaz medicamento para a alma e, consequentemente, para a vida. Lisandra percorreria ainda vasta e longa via expurgatória para conscientizar-se verdadeiramente das finalidades da vida na Terra. Eu convido a todos para que vejam aqui no canal os livros do médico psiquiatra, que ele escreveu ainda em vida, Dr. Inácio Ferreira. Temos aqui 2 livros dele, que descrevem casos de pacientes do sanatório de Uberaba. Nós veremos inúmeros casos parecidos com o de Lisandra e outros mais, que foram totalmente curados. As pessoas voltaram à sociedade depois de superarem esse tipo de obsessão. Espero que apreciem e estejam atentos à nossa educação espiritual. Abraços a todos.